Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Cuida de mim. Mais uma vez, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando só, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Você pode começar a adorar. Você pode começar a dar glórias a Deus. Se na vida não tens direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de, oh glória, a sombra. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Quero ouvir a igreja, levante as mãos. Deus cuida de mim. A sombra. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. E Ele está cuidando de tudo, meu irmão. E Ele está cuidando de você, cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, aleluia, cuidando de tudo, aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos agora, irmão. Comece a se alegrar na presença de Deus. Comece a se alegrar na presença do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Vai levantando a tua voz para dar glória a Deus. Vai levantando a tua voz para dizer aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Vem tomar teu povo, tua igreja. Oh, de balaba chora, bala canta, la balaba. Aleluia, eu quero mais, Senhor. Quero mais de ti. Oh, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Dos detalhes, cuida. Glória a Deus.
seu amor é sobre. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, dos detalhes. Oh, glória a Deus, seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando, Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Ele está cuidando, Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Cante, igreja, Deus está cuidando, canta. Deus está cuidando de tudo, cantem. Cuidando de tudo. E o meu trabalho qual é? O meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Ele está cuidando de tudo, canta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Deus está cuidando de mim, dos detalhes. Glória a Deus, seu amor é sobre. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de. Glória a Deus, dos detalhes. Glória a Deus, aleluia. Seu amor é sobre. E faz com que eu me sinta especial. Diga obrigado, Senhor. Levanta as mãos e fala assim: obrigado, Senhor Jesus, por cuidar de mim de uma maneira tão linda, tão especial, como o Senhor sempre faz. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, que vão receber esse culto, essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus, a partir deste momento, esteja aí com você, ao teu lado, ajudando você a entender cada palavra que você vai ouvir nesse dia. Eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo da igreja está na fé, né, pessoal? E hoje eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, irmão. Deus preparou esse dia para ser dia de vitória. Amém? Eu queria começar hoje com vocês um estudozinho de Mateus capítulo 1. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 1. E você vai ver uma coisa bonita hoje aqui, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ver a introdução que a palavra de Deus nos dá sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1, o versículo de número 1 diz assim, ó: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então olhem para mim. Nós vamos ter aqui agora uma genealogia do Senhor Jesus. Um livro, vamos dizer assim, contando quem foram os patriarcas de Abraão a Davi e de Davi até o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? As genealogias são uma parte da Bíblia que muita gente, vamos falar a verdade, muita gente acha meio chata de ler. Porque vai falando o nome ali. Fulano foi pai de Beltrano, que foi pai de Cicrano. E você vai lendo aquilo e você começa: puxa, mas isso aqui, pastor, está meio chato, está meio sem... Por que tem o nome de tanta gente e não tem história nenhuma? Pois é, irmão. Cada um desses nomes tem um significado. Por detrás de cada nome tem uma história. Uma história que, se você buscar entender, vai trazer crescimento para você. Amém? Nada do que está escrito na Bíblia é por acaso, irmão. Tudo que está na palavra de Deus tem um propósito de bênção, de crescimento, de salvação para a nossa vida.
tem uma revelação muito forte no versículo 3. Eu vou começar lendo no 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Olha para mim, nós sabemos que Jacó não teve apenas a Judá, ele teve 12 filhos. A Bíblia vai nos destacar agora aqui o nome de Judá. Por quê? Porque foi da tribo de Judá, da família de Judá, que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De quem Jesus era descendente? Versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Olhem para mim, para um pouquinho. A Bíblia vai dizer que Judá, ele teve 2 filhos, Pérez e Zerá. Esses 2 homens aqui, esses 2 rapazes, eles eram gêmeos, filhos de uma mulher chamada Tamar. Aqui que eu queria que você prestasse atenção. Você vai ler a história toda e você vai perceber que são citados o nome de vários homens. Era uma sociedade patriarcal, o pai era o chefe da família, e são citados os homens que têm relevância, os pais, os líderes de cada família. Amém? No meio de algumas dezenas de homens, são citadas 5 mulheres na genealogia de Jesus aqui em Mateus. Com certeza, todos os homens que são citados ali, certamente todos eles eram casados, porque tiveram filhos. Amém? Entretanto, você vai ver em Mateus 1, a Bíblia citar o nome de apenas 5 mulheres. Por quê? Porque o objetivo não era falar quem era o pai e a mãe. O objetivo era apenas falar o nome do pai. Mas a mãe, no caso, algumas, tiveram tanto destaque, tiveram uma história tão extraordinária. Extraordinária não apenas de que foram mulheres perfeitas, porque não foram, mas aconteceram eventos relacionados a elas, que têm tanto ensinamento, que são tão importantes na história bíblica, na história do povo de Deus, que não tem como deixar de citá-las. A primeira que é citada é a Tamar. Nós vamos falar um pouquinho dela hoje. Depois da Tamar é citada Raabe, que foi aquela que ajudou os espias a conquistarem Jericó. Depois da Raabe é citada Ruth, uma história muito bonita, tem o livro de Ruth na Bíblia. Ela era uma mulher moabita, estrangeira, um povo considerado impuro para o povo de Deus, mas Deus escolheu ela para entrar na história do nosso Senhor Jesus. Diga amém. Depois da Ruth vem a Batseba, que é citada, aqui era a mulher de Urias. É uma história triste, porque tem a ver com o pecado de Davi, mas é para nós entendermos que quando há arrependimento, mesmo a história mais triste pode se tornar uma história de alegria. Amém? E a última que é citada é Maria, mãe de Jesus, que dispensa apresentação. Amém, pessoal? Maria foi uma serva fiel de Deus, que foi escolhida pelo Senhor Deus com essa missão tão linda, tão importante, de trazer o Filho de Deus ao mundo para nos salvar, morrer pelos nossos pecados, pelos dela e pelos de todos nós. Amém? Pois bem, irmãos, são citadas 5 mulheres que têm uma história extraordinária. A primeira que é citada no versículo 3 é essa mulher aqui, Tamar. Quem era Tamar? Bom, pastor, se a Tamar teve um filho com Judá, então ela era esposa de Judá? Não era. A Tamar era o quê, pastor? Ela era nora de Judá. Nora? Nora. Mas ela é nora de Judá e ela tem 2 filhos com ele. Teve. Pastor, que negócio feio. É feio mesmo. Mas como é que se deu isso? Vamos ver na Bíblia? Gênesis capítulo 38. Gênesis 38. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 38. Quantos encontraram, digam glória a Deus. O versículo de número 1, Gênesis 38, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, só um detalhe. Antes de começar o capítulo, tem um subtítulo. O título em cima é o quê? Judá e Tamar. É uma letrinha escura que tem em cima. Judá e Tamar. Versículo 1.
E aconteceu no mesmo tempo, para aqui um pouquinho, no mesmo tempo, que tempo? No tempo em que José havia sido vendido pelos irmãos. Lembra da história? Todo mundo conhece, e eu sempre cito aqui, que Jacó tinha um filho caçula, muito querido, muito amado, que era José. Os irmãos, por inveja, fizeram a maldade de pegar o irmão José e vendê-lo como escravo. E a Bíblia vai falar no capítulo 37, no versículo 36, que é em cima da onde a gente está lendo, que os ismaelitas que compraram José dos irmãos venderam ele no Egito, e lá no Egito ele foi comprado por um homem chamado Potifar. É uma história muito conhecida, nós sabemos bem quais foram os acontecimentos. Só que olha para mim, Judá, preste atenção, Judá participou de tudo isso. Ele era irmão mais velho de José, e ele concordou com os irmãos na maldade. Ele estava junto com os irmãos quando pegaram José e jogaram na fossa. Ele estava junto com os irmãos quando eles chegaram a cogitar matar José. Depois alguém deu a ideia, não vamos matar não. Vamos vender, vamos ganhar alguma coisa com isso. Ele estava com os irmãos quando pegaram o sangue de um animal e sujaram a roupa de José, levaram até o pai Jacó, e ele participou da mentira. Ele chegou para o pai, sabendo quanto aquilo ia doer no pai. E ele disse, essa aqui é a roupa do teu filho, José? Jacó disse, olha, a gente encontrou isso aqui. Provavelmente uma fera aí, um leão, um lobo, deve ter pegado seu filho José, matado, nós só encontramos a roupa. Ele viu o pai chorar. Ele deixou o pai pensar que o filho querido estava morto. E ele não teve coragem de falar a verdade. Ele não teve coragem de chegar e falar, não, parou, gente, parou, que não dá mais não. Pai, a gente fez besteira. A gente vendeu José. Como assim venderam? A gente estava com raiva, vamos atrás. Não. Ele estava vendo a dor do pai, sabendo a maldade que ele estava fazendo, a mentira que ele estava contando. Mas mesmo assim, irmão, ele persistiu na mentira. Persistiu enganando o pai dele. Depois que José foi vendido, a Bíblia diz que Judá, no versículo 1, ele já não quis mais viver com os irmãos. O versículo 1 diz para nós assim, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. 2. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. Versículo 3. E ele concebeu e teve um filho, e chamou seu nome 4. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. Versículo 5. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Olhem para mim. O que a Bíblia nos dá a entender aqui? Que Judá tentou continuar a vida. Talvez até recomeçar a vida. Vendi meu irmão, nem sei se ele está vivo, mas eu quero recomeçar. O que você tem que entender é o seguinte, irmão, olha para mim. Não existe recomeço na vida de quem não se arrependeu. Enquanto o homem que cometeu um erro, homem que eu digo, homem e mulher, a pessoa. Enquanto a pessoa que pecou, que fez algo errado, enquanto não houver um arrependimento verdadeiro, enquanto ela não procurar quem tem que procurar e falar a verdade, confessar o pecado, olha, eu errei com você. Eu fiz isso, você fez, fiz. Peraí, mas não foi só isso não, ainda fiz mais isso, mais isso, mais isso. Enquanto a pessoa não confessar o pecado, não falar a verdade e não abandonar o erro, não tem recomeço para a vida dela. Ela pode até achar, irmão, que o pecado dela está bem escondido, está bem guardado, mas não está.
O pecado vai encontrar a pessoa em algum momento. E o salário do pecado é o que, igreja? A morte. O Judá saiu da casa do pai, começou uma família, foi morar com um amigo, conheceu a filha do amigo, gostou da moça, casou com ela, teve 3 filhos. E os rapazes chegaram a crescer até a idade adulta. Só que aquele pecado, aquela maldade do Judá, aquele pecado, aquela maldade que ele havia cometido, estava presente na vida dele e passou para os filhos dele. O versículo de número 6 vai nos dizer assim, 38:6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então a Tamar, que a Bíblia cita lá em Mateus capítulo 1, versículo 3, ela foi tomada por Judá para ser esposa do filho. O mais velho, chegou à idade de se casar. Naquele tempo era costume, até hoje em alguns lugares do mundo ainda é costume. Os casamentos são casamentos arranjados. O pai escolhe a esposa do filho e o filho casa. Ou escolhe o marido da filha, a filha casa. O Judá viu essa moça, Tamar, e casou o com ela. Só que o versículo de número 7 vai nos dizer assim: porém, o primogênito de Judá, era o que, igreja? Era mau aos olhos pelo que o Senhor o matou. Irmãos, você tem que entender uma coisa muito forte aqui. Aquilo que você faz pode não ser mal aos olhos do mundo. Pode não ser mal aos olhos da sociedade. Mas se for mal aos olhos do Senhor, você vai ter consequência do seu pecado. E o salário do pecado é o que, igreja? A morte. Pastor, mas todo mundo vai morrer. Fisicamente sim, mas espiritualmente não. Esses dias atrás eu vi um missionário falando uma palavra, aliás, eu ouvi o pastor Jaime dizer que o missionário deu uma palavra para ele e eu achei tremendo. Porque a Bíblia fala da primeira morte, aliás, a Bíblia fala da segunda morte. A segunda morte vai ser a condenação eterna. Aqueles que estão separados de Deus por causa do pecado vão passar pela segunda morte. Mas tem muitos que já estão passando pela primeira. Qual é a primeira morte? É a morte física? Não. É quando a pessoa fica separada espiritualmente de Deus. Tem muita gente, irmão, que está trabalhando, casando, vivendo a vida, ganhando dinheiro, mas espiritualmente falando a pessoa está morta. Está separada de Deus. A vida de Deus não chega nela. Tem muita gente que está assim. O Judá não estava bem. E talvez porque ele não estava bem, ele não conseguiu dar um bom exemplo para os filhos. Por favor, irmão, eu não estou dizendo que é isso. A Bíblia não fala isso. Eu estou dizendo o entendimento que eu tenho. A palavra de Deus diz assim: ensina o pequenino o caminho que deve andar. Não é isso? Quando ele crescer, ele não vai se Mas como que eu vou ensinar o meu filho se eu estou na prática do pecado? Como é que o pai vai ensinar o filho a não beber se o pai bebe? Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: faça o quê? Faça o que eu digo, mas não faça o quê? O que eu faço. Funciona não, irmão. Não adianta o pai chegar para o filho e falar: filho, isso aqui é ruim. É ruim, mas está tomando. Filho, não fuma não porque faz mal, mas está lá com cigarro na boca. Filho, o homem tem que ser marido de uma mulher, mas aí o filho sabe que o pai tem várias mulheres fora de casa. Irmão, o exemplo, ele é a coisa mais forte que você deixa para o seu filho. O testemunho. O filho pródigo, lá da história que Jesus contou, saiu de casa e perdeu tudo. Mas um dia ele voltou para casa e foi restaurado. Por que ele voltou para casa? Porque dentro de casa ele tinha testemunho. Quando ele estava lá, meu irmão, no meio dos porcos, com tanta fome que ele queria comer a lavagem, as bolotas que os porcos comiam, ele lembrou da casa do pai e ele diz: na casa do meu pai tem abundância de pão. Irmãozinho, irmãzinha, quando o teu filho lembra de você, o que ele lembra? Ele lembra de você como um homem de oração?
como um homem temente a Deus. É tão bonito, irmão, quando o filho tem um bom testemunho do pai, da mãe. Se você perguntar para mim, ó, eu tenho um bom testemunho hoje. Meu pai, minha mãe, não estou dizendo que eles são perfeitos, não. Mas se você chegar para mim hoje e falar, pastor, se o senhor for lá na sua casa agora, lá na casa do seu pai e da sua mãe, o que você acha que eles vão estar fazendo? Quase com certeza, se eu fosse lá hoje, eu ia pegar meu pai sentado na cozinha, lendo a Bíblia, ou lendo um livro. Porque sempre que eu chego lá, é isso que ele está fazendo. Amém, irmão? Com todos os defeitos que meu pai e minha mãe possam ter, porque eles não são pessoas perfeitas, mas eu sei que meu pai e minha mãe são colunas de oração na minha vida. Meu pai é um homem que levanta na madrugada quase todo dia para orar e fica com Jesus e ora. E eu sei que ele ora pelo meu ministério. Vocês aqui com certeza são abençoados pela oração dos meus pais. Eu tenho esse testemunho na minha casa para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho. Seu filho tem esse testemunho de você? Será que o meu filho tem esse testemunho de mim? Se alguém chegasse para o teu filho hoje e perguntasse, e aí, o teu pai, o que seu filho ia falar? Tem filho que ia falar assim, meu pai é um corintiano fanático, é um flamenguista fanático, é um palmeirense fanático. Irmão, eu não quero saber que o meu filho, não que seja pecado gostar de futebol, porque não é. Agora, talvez você seja idólatra. No seu caso, não é só gostar do futebol, gostar do time. No seu caso, talvez já virou uma idolatria. Tem gente que você entra na casa dela, tudo é do Palmeiras, tudo é do Santos, tudo é do Corinthians. Você já percebeu? A cama que ele dorme, a coxa lá, é do Corinthians, é do Palmeiras. O copo que ele pega para tomar, está lá o símbolo lá. É idolatria, já virou, irmão. Quando o jogo está passando, você quase morre, o teu coração quase vem aqui, ó. Teu time perde, você fica 5 dias, uma semana inteira em depressão. Isso aí já virou pecado, já virou idolatria na tua vida, tá? Gostar de futebol não é pecado, mas não tem gente que já virou idólatra. Mas a questão é, quando perguntam para o teu filho, e o teu pai? Meu pai é um corintiano, meu pai é um palmeirense. Eu quero que um dia alguém pergunte para o meu filho, não quero que o meu filho diga assim, meu pai é um São Paulino fanático, é um corintiano fanático. Não, meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de O que seu pai gostava de fazer? Gostava de pescar. Nada contra. Deus abençoe ele. Não é pecado, não. Inclusive, pescou um peixinho, pode trazer para nós que a gente gosta. Diga glória a Deus. Mas eu quero que, se alguém perguntar, e o teu pai, o que gostava de fazer? Meu pai gostava de ler a Bíblia. Meu pai gostava de aprender as coisas de Deus. O pai que não tem uma boa história, aliás, que não está criando uma boa história, porque não importa o que passou. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas o pai que não está construindo uma boa história, uma história de temor, de respeito a Deus, não vai conseguir passar isso para o filho. Às vezes o filho vai crescer aprendendo a mentir, aprendendo a enganar, falar mal dos outros, fazer maldade. E tem coisa, irmão, que não é má aos olhos do mundo. O mundo não vai condenar. Em alguns casos o mundo vai até o quê? O mundo vai até aplaudir, mas aquilo não deixa de ser mal aos olhos do irmão. Ainda que o mundo goste, ainda que o mundo aplauda, aquilo que é mal aos olhos do Senhor é mal aos olhos do Senhor e acabou. Amém, irmão? O mundo pode aplaudir quando 2 homens se casam. Que bonito, olha lá, o João casou com o Zé. Que lindo, vamos aplaudir. O mundo aplaude, para Deus isso é abominação. Deus chama isso de pecado. Pastor, ninguém mais olha isso e vê como maldade. O mundo pode não ver, pode não ser mal aos olhos do mundo, mas é mal aos olhos do... E o salário do pecado é a morte. O filho de Judá, era mau, fazia o que era mal aos olhos do... E morreu. Tem muita gente que já está morta, andando, falando, trabalhando, vivendo, mas está separada de Deus. E estar separado de Deus é a pior coisa que pode acontecer para qualquer um. Amém? Aí o versículo de número 8 diz assim: Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele,
E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente ao seu irmão. Igreja, acho que eu não preciso falar detalhes aqui. Os adultos leem isso aqui e entendem o que significa. Deixa eu só fazer um comentário. Alguém vai dizer, pastor, mas peraí. O rapaz teve que casar com a cunhada. Para nós é estranho hoje, né? Mas no tempo da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, isso era um costume, era normal. Um homem, quando casava, ele tinha que deixar uma descendência. Ele tinha que ter filhos que levassem o nome dele. O morreu sem ter filhos. Se ele tivesse tido filhos, não ia precisar acontecer isso. Mas ele não teve. Então o Judá foi no segundo filho, no Onã, e disse: Onã, você tem que ter filhos com a Tamar, para que o nome do seu irmão não morra com ele. Para que ele tenha filhos que levem o nome dele. Amém? É estranho para nós hoje. Mas no tempo da Bíblia, era uma coisa comum, era uma coisa normal. Só que o Onã, ele disse assim: eu não vou ter filhos que não levem o meu nome. Eu não vou dar filhos para o meu irmão, vamos dizer assim, para que o meu irmão fique com a glória, mas são filhos que eu tive. Então, falando numa linguagem alta, ele tinha relações com a moça, com a Tamar, mas ele não consumava o ato. Porque ele não queria que ela engravidasse, para que os filhos ficassem no nome do irmão e ele não recebesse nenhum, vamos dizer assim, nenhum crédito. O que ele fez também foi mal aos olhos do Senhor. O versículo de número 10 diz assim: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. O Onã também morreu. Por que ele morreu? Porque o que ele fez foi maldade. E tem muita gente, irmão, que está fazendo maldade. Ela só faz as coisas se for para ser reconhecida, aplaudida. Eu vou fazer tal coisa, mas o meu nome vai aparecer na lista? Não, não vai aparecer não. Então não vou fazer. Eu não posso, irmão, fazer as coisas só para ter glória. A glória tem que ser para Deus. Amém? Vocês são filhos. Filhos meus? Não, vocês são filhos de Deus. Ainda, olha para mim, ainda que eu tenha gerado vocês para Deus, fui eu que evangelizei, fui eu que preguei, fui eu que batizei, mas você não é meu filho, você é filho de Deus. E eu não posso querer para mim a glória que pertence a quem? A Deus. Tem muita gente que está querendo essa glória. Se não for para ser aplaudido, reconhecido, ganhar crédito, a pessoa não faz. Quando faz as coisas, faz igual o Onã, faz pela metade. Não faz por inteiro. É maldade isso, irmão. Querido irmão, querida irmã, não se preocupe se o teu nome vai aparecer aqui na terra. Com certeza ele vai aparecer lá no céu. Uma coisa é certa, é que o meu nome está escrito no livro da vida. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Teve um pregador chamado, acho que é o W.V. Grant que escreveu A Maior Reunião de Todos os Tempos. Me perdoa se eu estiver errado. E ele fala isso, que um dia vai haver uma grande reunião e ninguém vai escapar. Todos nós estaremos lá, todos. O Senhor vai se assentar no trono e a Bíblia diz que os livros serão abertos. E naquele dia alguém vai chamar meu nome. Alex de Lima da Silva, eis-me aqui, Senhor. Entra no reino que está preparado para você. E eu vou entrar no reino de Deus. Amém? Triste de você se o seu nome não estiver escrito no livro. Porque a Bíblia diz que todo aquele cujo nome não foi achado no livro foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E a pessoa vai passar toda a eternidade sendo atormentada. A eternidade inteira separado de Deus em tormento, em dor. O Senhor Jesus costumava dizer que lá haverá pranto, choro e ranger de dentes. O que eu preciso fazer, pastor, para ir para esse lugar horrível? Eu não quero ir. Mas para quem quer ir, é só não ter o nome escrito no livro da vida.
Eu quero que o meu nome apareça no céu. Se ele não vai aparecer na terra, irmão, não tem problema. Se vão me aplaudir ou deixar de me aplaudir, não estou nem preocupado, não. Se alguém vai dizer assim, foi graças ao pastor Alex, isso aí, meu irmão, deixa para lá. Eu não quero que o meu nome esteja fora do livro da vida. Amém, irmão? O que importa é que eu fiz e Deus viu. O que importa é que eu fiz e Deus sabe o meu nome. E Ele está anotando o meu nome. Diga glória a Deus. Agora o Onã foi mal. O quê? Eu vou ter filhos para o meu irmão receber a glória? Não vou ter, não. Não faça isso, irmão. Não faça as coisas só para aparecer, só para ter reconhecimento. Faça porque é sua responsabilidade. Faça porque é o seu compromisso. E Deus está vendo e Deus vai te abençoar. Amém? Morreram os dois, porque os dois eram maus. Ainda tinha um terceiro filho. Mas esse rapaz, o Selá, ele era muito jovem para casar. O versículo de número 11 diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Olha para mim, o Judá deu uma boa desculpa, mas no coração dele, ele tinha outro pensamento. Deus sabe o que você fala, mas Ele sabe se aquilo que você está falando é a verdade no seu coração ou não é. O Judá chegou para Tamar e disse, Tamar, o meu filho Selá ainda é muito jovem para casar. E era mesmo. Faz o seguinte, vai para a casa do seu pai e fica lá, porque quando ele crescer, ele vai cumprir com a responsabilidade de ter filhos com você. Mas era mentira. O Judá falou, mas na cabeça dele ele estava pensando assim, essa mulher tem algum problema, porque meus filhos casam com ela e morrem. Ele não estava conseguindo admitir, aceitar, que o problema eram os filhos dele, não a moça. Você conhece algum pai assim? Conhece? Aquele pai que o problema sempre é o filho dos outros, nunca é o filho dele? Pergunta aí para o teu irmão, não é você não, né, irmão? De vez em quando vem umas mães orar por mim. Pastor, ora por mim porque o meu filho é má companhia. Meu filho, minha irmã, é teu filho que comanda o esquema às vezes. Às vezes é ele que apronta. Pai não pode ser cego não, irmão. O pai tem que saber a hora de repreender o filho. Amém? E eu estou falando aqui de pai, mas isso vale para você também, irmão. O problema é sempre o outro. O problema é sempre o vizinho, o problema é sempre o marido, sempre é a esposa, sempre é o filho, sempre é o pai. Nunca é você. Está amarrado isso aí, irmão. Tem hora que você tem que olhar e falar, não, o problema sou eu. Por que os filhos de Judá morreram? Porque a moça era ruim? Não, porque eles eram pecadores. A Bíblia mostra claramente para nós. Amém? Mas o Judá não conseguia aceitar. Não, essa moça tem algum problema. Casou o primeiro morreu. Casou o segundo também morreu. Ela tem alguma coisa, acho que ela está macumbada. Ela está enfeitiçada. Sempre o problema é o outro. Mandou a moça para casa e diz, quando meu filho crescer, a gente conversa. Só que passou o tempo e ele esqueceu da moça, irmão. A Bíblia vai dizer para nós o quê? Que passaram-se os anos e Judá também ficou viúvo. O versículo de número 12 diz assim, passando, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Irmão, olha para mim. O homem que peca, ele vai sofrer na vida dele a consequência do pecado. Vai sofrer. Ele deixou a moça lá largada, sem marido. Ele também ficou viúvo. Você pensa que você faz para os outros e que nunca vai chegar em você, mas chega. Tudo bem, Judá ficou viúvo, tentou continuar a vida. Certo dia ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas, e aí alguém foi e contou para Tamar, versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Timna, a tosquiar as ovelhas. Em outras palavras, Judá está aí perto. E a Tamar pensou, puxa, ele esqueceu de mim.
esqueceu do meu direito, esqueceu do compromisso que ele tinha comigo. Aí a Bíblia fala, irmão, que ela se disfarçou, versículo 14. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Versículo 15. E vendo-a Judá, teve-a por uma o quê? Prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Judá estava viúvo. Fazia muito tempo que não tinha mulher. E agora ele já estava tentado na carne. Como eu disse para você, quando o homem comete um erro e não há arrependimento, tudo que ele vai fazendo depois vai só sendo errado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Judá olha lá no caminho e ele vê uma mulher parada com o rosto coberto. Ele não sabia quem era. Ele achou que a mulher era uma prostituta. Na verdade, não era prostituta, era a nora dele, que estava disfarçada. Ela tinha roupas de viúva, eu não sei como é que as viúvas se vestiam, se usava roupa preta, não sei. Mas ela tirou aquela vestimenta e se vestiu como uma prostituta. Judá olhou e viu a moça usando a roupa de prostituta e achou, e disse, eu vou ter relações com aquela mulher. O diabo, irmão, é igual uma viúva. Por favor, as irmãs ou irmãos que são viúvos aqui, entendam que o que eu vou falar agora é espiritual. O diabo é igual a viúva. Ele tem o cheiro da morte. A morte está ali. Amém? Só que não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta como uma prostituta, como uma vendedora de prazer. Os irmãos me perdoem a forma que eu me expresso aqui, mas é para você entender. O diabo, ele vem a você como alguém que está oferecendo prazer, como alguém que quer que você tenha uma alegria, mas não. Ele quer compartilhar com você da morte que ele está passando. O Judá olhou a moça, ele estava tão cego que não conseguiu reconhecer que a moça ali era a própria nora dele. Aí ele quis fazer um acordo com ela. Eu me deito com você e depois eu te mando um cabrito do meu rebanho. E ela disse assim, não, mas qual garantia eu tenho que você vai me dar? Aí ele disse assim, tá bom, eu deixo com você uma garantia. O que foi que o Judá deixou para ela? Capítulo 38, versículo 18. Então disse ele, que penhor te darei? Olha o que ela pediu. E ela disse, o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Eu disse para você que isso aqui representa o que o diabo faz. Qual que é a garantia que você vai me pagar? Pede alguma coisa que eu te dou e deixo de garantia. Ela pediu, eu quero o teu selo. Eu quero o teu lenço e quero o teu cajado. O nosso selo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. A nossa comunhão com Deus. O diabo quer tirar isso de você. O teu lenço representa a sua cobertura espiritual. O diabo quer tirar a sua cobertura. Ele quer que espiritualmente falando você fique nu, frágil, vulnerável. O cajado na Bíblia representa poder, representa autor. O diabo quer tirar a sua autoridade. E o Judá, para ter um momento de prazer, entregou o selo, entregou o manto dele, o lenço dele e deu o cajado. Se deitou com ela e ela concebeu, ela engravidou. Depois a Judá foi embora, pegou o cabrito e mandou para ela, mas já não acharam ela. Mas não era aqui que ficava uma prostituta? Não, aqui nunca teve prostituta nenhuma. Voltaram para o Judá e falaram, Judá, lá não tem prostituta, mas eu me deitei com uma mulher. Pois é, mas ela não está lá. Então deixa ela ficar com as coisas que ela ficou. Deixa ela ficar com o cajado, deixa ela ficar com o selo. Tem muita gente que está assim, irmão. Perdeu a autoridade, mas parece que já não se importa.
perdeu o selo, perdeu a comunhão com Deus, vem para a igreja, não consegue, nem na igreja a pessoa consegue orar. Eu fico vendo, irmão, me perdoa, não estou julgando ninguém não. Mas tem gente que na igreja não consegue fechar o olho para orar. Vai dizer para mim que está orando em casa? Me engana que eu gosto. Tá não. Se nem na igreja, a Bíblia diz que a casa de Deus é casa de oração. Se nem aqui a pessoa está orando, irmão, não está orando em casa mesmo. Mentira, não adianta falar que está, porque não está. Não, pastor, eu oro sim. Eu deito na cama lá e começo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É assim. Verdade. Olha para o pastor. Judá perdeu o selo, o lenço e o cajado. E não se importou. Passam uns dias, alguém vai até Judá e fala, Judá, 3 meses depois, se eu não me engano, 3 meses depois. Chegaram para Judá e falaram, Judá, sabe quem está grávida? Quem? Tamar, tua nora. Ele, o quê? Aquelazinha, para não falar outra coisa? Ele tinha esquecido do compromisso dele. E agora ele estava querendo julgar a moça. Vamos botá-la para fora de casa e vamos queimar. Olha que homem valente, né, irmão? Vamos queimar a moça. A gente é muito bom, irmão, para condenar os outros pelos pecados deles. Ah, se nós fôssemos condenados da mesma forma que nós condenamos os outros, irmão. Mas saiba o que você vai ser, porque Jesus disse que a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Tragam a moça para fora, vão queimar ela. Essa adúltera, pecadora. Trazem a moça. Ah, então você se deitou com outro homem, né? Você vai ver, vou te botar fogo. A Tamar disse, tá bom, você quer me queimar? Só que queima também o homem que fez isso comigo. Quem é ele? É o dono desse selo. Ui. Olha para a irmã e fala, ui. É o dono desse selo, o dono desse lenço e o dono desse cajado. Irmão, no dia que você tiver que enfrentar o diabo, se ele tomou o teu selo, ele vai mostrar que tirou o teu selo. Se ele tirou a tua cobertura, ele vai mostrar que tirou a tua cobertura. Se ele tirou a tua autoridade, ele vai mostrar, a tua autoridade está comigo. Você não tem poder. Na hora que o Judá viu, ele lembrou do que ele fez. Mas glória a Deus, irmão, que isso aconteceu. Pastor, glória a Deus. Sabe por quê? Porque foi ali que começou o arrependimento na vida de Judá. O versículo de número, capítulo 38. O versículo de número 26 diz assim, ó. E conheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e a Bíblia diz que nunca mais a conheceu. Olha para mim, Judá fez 2 coisas que até esse momento ele não tinha feito. Primeira, reconheceu o erro dele. Essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não honrei meu compromisso com ela. Quando é que a obra de Deus vai recomeçar na tua vida? No dia que você conseguir admitir o teu erro. E no dia que você falar, chega, parei de pecar, nunca mais a conheceu. Em outras palavras, ele não tocou nela de novo. Ah, já que você tem um filho comigo, agora você vai ser minha mulher. Não, irmão. Casamento não resolve adultério. Amém? Ah, pastor, eu deixo a minha mulher, eu tenho uma amante, mas eu vou casar com a amante. Vai continuar vivendo em adultério. Casado, vivendo em adultério. Judá reconheceu o erro dele e nunca mais tocou naquela mulher. Esse começo de arrependimento aqui na vida dele, irmão, foi o arrependimento que lá na frente o José viu. Quando eles foram para o Egito, e José primeiro testou eles para depois se revelar a eles. Irmão, Deus quer se revelar para você. Mas antes de Deus tirar o véu, antes dele mostrar o poder dele na sua vida, primeiro ele quer ver o seu arrependimento. Ver se você mudou. A mudança de Judá começou aqui. Irmão, se arrependa hoje. Você tem feito muita coisa errada. Está na hora de você falar, Deus, acabou. Agora eu vou me acertar. E aí a obra dele vai recomeçar na sua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. O inimigo tirou o teu selo, irmão. Hoje o selo pode voltar. A comunhão, a unção do Espírito Santo. Ele tirou teu lenço, pastor, eu estou me sentindo nu, eu sinto que o diabo olha para mim e vê minha fraqueza, mas hoje Deus vai cobrir você com o sangue de Jesus.
Pastor, eu sinto que eu não tenho o cajado na mão. Se eu mandar o demônio sair, ele não vai sair. Hoje Deus vai restaurar a tua autoridade. Você vai levantar a voz e até o pior demônio vai ter que sair correndo de você. Amém? Mas vamos orar com fé? Fica de pé em nome de Jesus. Levanta aí agora. Em nome de Jesus. Acorda quem está dormindo do teu lado e fala, vamos orar. Você precisa orar. Amém? Em nome de Jesus, irmãozinho e irmãzinha, levanta as mãos, fecha os seus olhos. Pai, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Porque nós queremos de volta, Pai. Queremos de volta aquele selo. Queremos de volta, meu Deus amado, o nosso lenço. Queremos de volta o cajado. A autoridade que nós tínhamos e que o diabo tomou. A cobertura espiritual que tínhamos e que o inimigo tirou de nós. Aquela comunhão, aquele selo. Pai, eis-me aqui. Olha para a minha vida. Olha para os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Meu Deus, tem gente que chegou aqui hoje na igreja e ela está tentando, meu Pai, recomeçar, mas ainda não houve o arrependimento. O pecado dela, como diz a Bíblia lá no Salmo 51, Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Não houve arrependimento, não houve confissão. Então essa pessoa não dorme, ela não tem paz. Todos os dias ela sabe que ela errou, ela sabe que ela caiu. Ela sabe que tem um lugar reservado para ela e não é no céu, é no inferno. Meu Deus, misericórdia. Quando eu era jovem na igreja, eu escutei, meu Deus, uma música, um louvor que dizia, o inferno chama o teu nome. E aquilo mexeu comigo, Pai. Tem muita gente aqui que o inferno está chamando o nome dela. Mas hoje ela vai tirar o nome dela do inferno. Hoje o nome dela vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque tem pessoas que estão se arrependendo de verdade agora. Tem gente aqui, meu Deus, que está até chorando e dizendo, Deus, eu não vou mais viver nesse pecado. Eu não vou mais viver, meu Deus amado, nessa mentira. Eu não vou, meu Pai, mais viver longe do Senhor, longe da comunhão. Eu quero voltar para os seus braços. Eu quero voltar, meu Deus amado, à comunhão. Senhor, me ajude a voltar. Ore balaba si bala canta la balaba chora balaba. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, ore a Deus agora. Ore a Deus nesse momento em nome de Jesus. O sangue de Jesus vai te limpar de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Ore a Deus agora e diga, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, porque eu quero recomeçar a minha vida. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Abrace a Jesus agora, aí onde você está. Ele vai abraçar você, meu irmão. Vai abraçar você, minha irmã. Conta tudo para Ele agora, seus pecados, seus erros. Ele vai perdoar você. Aleluias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar, cante igreja. Ao primeiro. Eu quero voltar. Diga para ele: Senhor, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Volta, minha irmã, volta para Jesus, meu irmão. Se arrependa agora. Oh, o sangue de Jesus te purifica, te lava. Vem, Senhor, eu quero voltar para Ti, voltar para os Teus braços e viver tudo de novo. Quero priorizar o Senhor, priorizar o Teu coração. Oh, debalabasi balabala canta labalaba. Meu irmão, hoje Deus está dando para você uma chance de recomeço. Hoje o Senhor está dando a você a chance de recomeçar, de fazer tudo direito. Até hoje você fez tudo errado, mas não foi à toa que você pisou nesse lugar. O Senhor trouxe você aqui hoje para restaurar a sua vida. Você vai ser queimado até sair. Vai ser queimado até sair. Vamos. Espíritos imundos, estremeçam. Se alguém chegou aqui hoje macumbado, enfeitiçado, eu ordeno a esse demônio agora que deixe esta pessoa, que largue esta vida. Saia todo mal, toda enfermidade, tudo que não presta. Sai, vai tirando as mãos e vai jogando lá para fora. Sai, 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 em nome de Jesus. Erga as mãos, seja curado, seja abençoado, seja livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Levante as mãos e faça aquela oração de agradecimento. Faz aquele louvor bonito para Deus agora. Dá glória a Deus, igreja. Vai dando glória, vai dando glória. Glória, glória, aleluia. Ribalaba shuri balabalabala canta labalaba. Riclabalaba chora balabalaba. Erabalaba sila balabalabalaba. Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos em nome de Jesus. E toda a igreja diga glórias a Deus. Bem forte para Jesus as palmas, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã. Amém? O Senhor é contigo, você está abençoado em nome de Jesus. Amém? Os amigos que vão assistir esse culto, só lembrando vocês que a Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté, a sede regional de Taubaté, está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, tá bom? Nós abrimos a igreja todos os dias, de manhã até a noite. Nós temos reuniões todos os dias, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7h30 da noite. Esses horários são de segunda a sexta-feira. No sábado nós temos 2 cultos especiais, 4h30 da tarde com os adolescentes, 7h30 da noite com os jovens, e domingo é o dia do Espírito Santo, o dia da comunhão maior com Deus. Nós nos reunimos aqui 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas, tá bom? Olha, a minha equipe, estamos preparados para receber você. Certamente uma bênção de Deus vai chegar na sua vida. Vem estar conosco, vai valer a pena. Amém?
Eu queria fazer uma oração com o pessoal que vai assistir esse culto em casa. Levantem as mãos. Senhor, todos que vão receber a gravação desse culto, pela TV, pelas redes sociais, que aonde chegar esta palavra, aonde chegar a minha voz, vidas sejam abençoadas, sejam transformadas, edificadas. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Tchau, obrigado. O Senhor abençoe você. Eternamente Cristo vive em mim.